época de imposto de renda, todo mundo preocupado ali como vai fazer a declaração, mas eu gosto de usar essa fase para chamar atenção para uma coisa que poucos brasileiros fazem, que é conhecer o seu perfil fiscal. A gente vai conversar com uma advogada tributarista especializada no assunto, Maíra Saíta, que vai contar para a gente, uma conversa longa, mas vamos começar sobre essa questão de como conhecer o seu perfil fiscal. Muita gente faz investimento olhando qual é o investimento que rende mais, olhando para o que rendeu mais e tal. E o fato é que você hoje tem ferramentas, já há algum tempo, que te ajudam a economizar no imposto na hora de fazer seu investimento, né? Sim, verdade. É que, assim, o perfil fiscal, ele não é um conceito formal da Receita, né? Mas é mais uma leitura prática do comportamento desse contribuinte enquanto investidor. Então, a gente tem aí diversos tipos, diversas modalidades de investimento, como renda fixa, que são os mais famosos, os mais conhecidos, os mais utilizados pelos investidores, principalmente os iniciantes. A gente tem CDB, o Tesouro Direto, e a tributação do investidor, ela é um tanto quanto agressiva, né? Em torno aí de 22,5% hoje, então é uma tributação alta. Então, o investidor, ele tem que calcular bem quanto ele vai investir, quanto ele vai ter de rendimento com esse investimento e quanto será o imposto de renda dele, se já vai ser retido direto na fonte enquanto investidor ou se ele vai pagar na hora de declarar o seu imposto de renda, para ver se realmente esse rendimento está valendo a pena. A gente tem também outros diversos tipos de investimentos, como as ações, rendas variáveis, tem o ganho de capital, então tem os investimentos internacionais, que a tributação é diferente, então criptomoeda hoje, ações, então tem diversos day trade, aí entra as criptomoedas dentro das operações internacionais, e a faixa de tributação vai mudando, e automaticamente o rendimento que esse investidor imagina que tem durante o ano não é, na realidade, a realidade dos fatos, porque tem a parte do imposto de renda ainda para pagar, e a tributação hoje, ela é agressiva dentro dos investimentos. Então, é isso que o investidor, ele tem que analisar com cuidado, para ver se esse investimento realmente vale a pena, de acordo com o que ele vai pagar e o que ele vai receber de rendimentos com essas aplicações, que a gente sabe que as aplicações aqui no Brasil não são tão rentáveis assim, e o imposto, em contrapartida, é agressivo. Então, por isso, a análise desse perfil de investidor, ela é tão importante de ser feita. E hoje não há essa educação financeira, infelizmente. Então, por isso, acaba se pagando tanto imposto por conta de uma aplicação feita na pressa, na correria, ou sem uma análise correta desse investidor, uma análise tributária mais aprofundada, antes de realizar esse investimento, só pensando no retorno, e não também no que ele vai ter que pagar enquanto investidor. Para ele fazer esse conhecimento, quer dizer, o primeiro passo seria, então, ele conhecer o prazo da aplicação dele, porque, como você colocou, quer dizer, a alíquota na renda fixa pode chegar a 22, e ele, dependendo do prazo, essa alíquota diminui bastante. Então, quer dizer, ele tem que primeiro separar as caixinhas dele de investimento por prazo. Qual o prazo de cada uma, para poder tentar maximizar, melhorar, fazer um ganho em relação ao que pagaria de imposto de renda. Eu penso em alguns pontos: prazo, valor desse investimento, quanto que vai ser esse rendimento, se vale a pena, se é acima de 1%, se é abaixo, dependendo do tipo de investimento. Então, toda essa análise precisa ser feita com cuidado,
para o investidor estar ciente em qual faixa ele vai estar de imposto de renda durante essa aplicação que ele vai fazer, para aí sim poder saber se vale a pena ou não. O que acontece hoje é que o pessoal não faz essa análise por falta de conhecimento mesmo, ou por uma urgência em não querer deixar esse valor parado. Mas, na realidade, quando você faz com calma, primeiro faz dessa análise, a tendência do teu dinheiro ser valorizado e você realmente ter uma aplicação que valha a pena, muda totalmente o cenário desse investidor. Porque se ele faz de forma errada, ele acaba pagando muito e tudo aquilo que ele tinha como renda vai praticamente para o pagamento de imposto de renda. Às vezes eu já vi casos de até mais do que ele teve de rendimento. Então, essa análise do tempo, do valor que ele vai receber, da porcentagem que existe dentro dessa aplicação que ele vai fazer, é o que fazem toda a diferença para saber se essa aplicação realmente vale a pena ou não. Isso que você está falando é interessante. Isso acontece muito em aplicações, por exemplo, que têm atreladas à inflação, né? Porque aí ele acaba pagando imposto sobre a inflação, né? Porque o ganho é maior, mas por conta do ganho da inflação e não necessariamente o ganho real dele. Para dividir, em ações, por exemplo, quando você fala assim, tem que olhar o valor, é porque em ações você ainda tem aquele mecanismo de que até 20 mil reais você não precisa fazer esse ajuste? Isso mesmo, até 20 mil reais não precisa fazer o ajuste, mas a gente sabe que o perfil do contribuinte, que ele já partiu para os investimentos, ele não vai investir só 20 mil, essa é uma porcentagem muito pequena da população. A pessoa que partiu para investir em ações, ela já começa a investir mais de 20 mil, até por isso que a isenção é de um valor relativamente baixo. Então, a importância dele fazer essa análise, ele tem um rendimento, uma aplicação, um CDB, por exemplo, uma renda variável, que rende ali 1% em média ao mês, e ele vai pagar 22,5% de imposto, já sobre o que ele lucrou, já é algo que não vale muito a pena. Então, tem que ser analisado se não vale a pena ali uma aplicação que ele vai ter, que vai ficar por um período que ele não vai poder movimentar, por exemplo. Existem outros tipos de aplicações onde o dinheiro fica, vamos dizer assim, preso, mas o rendimento é maior e acaba que a tributação acaba sendo bem mais vantajosa, e a pessoa que investiu esse dinheiro tem que ser feita essa análise, mas geralmente ela não vai mexer nesse dinheiro dentro de um ano. Então tudo isso conta na hora de decidir qual investimento fazer, qual ação escolher, ou se ele vai investir numa cripto ou num fundo internacional, que daí a tributação é feita de forma diferente, ou num tesouro direto, por exemplo, que daí ele já vai pagando a DARF conforme ele vai tendo rendimento ou vendas dessas ações. Então, tudo isso tem que ser analisado com cuidado, para que ele realmente tenha benefícios ao aplicar o dinheiro dele. E é importante que ele não esqueça de declarar também as perdas, né? Porque às vezes as pessoas esquecem de declarar as perdas que teve nos investimentos, né? Sim, principalmente se ele tem aplicações no Tesouro Direto, em ações na Bolsa, quando ele tem que declarar tanto os rendimentos quanto as perdas e as vendas também. Então, tudo isso tem que ser declarado, essas 3 linhas não podem ser esquecidas. Para a gente encerrar essa conversa aqui sobre imposto, me fala sobre a gente viu hoje nos jornais, enfim, o ministro da Fazenda falando, acabar com esse negócio de imposto de renda, fazer tudo direto, não precisar mais fazer declaração. Como é que é isso? Olha, o ministro chegou, ele assumiu o cargo dia 20, né, e já chegando com essa bomba aí pra gente, que os contribuintes estão enlouquecidos achando que não vai mais ter imposto de renda. Pessoal, muito pelo contrário. O que o ministro está propondo é um cruzamento ainda maior de informações do sistema da Receita Federal com todos os sistemas de recebimentos e pagamentos, sejam eles
bancos, todas as declarações contábeis, como o DIRF, os rendimentos que esse contribuinte teve dentro da sua empresa, tudo que ele pagou, escola, faculdade, tudo que teve de educação, plano de saúde. O que o ministro está propondo é um cruzamento ainda maior dentro do sistema da Receita Federal, um sistema que cruze os dados com uma base mais precisa ainda do que já tem hoje, porque nós já temos a declaração pré-preenchida. O que ele está propondo é a mesma coisa da declaração pré-preenchida, só que com um sistema mais consistente, mais firme, com as informações mais precisas. O que vai mudar é, mais uma vez, o perfil do contribuinte. Vai ter que ser feito um planejamento tributário ainda mais preciso, mais detalhado desse contribuinte, para que ele não venha a sofrer ainda mais penalidades enquanto contribuinte, pagar mais imposto de renda ainda, porque quanto mais cruza a informação, mais esse contribuinte está sujeito a pagar mais imposto de renda. Então, a declaração não vai acabar, vai mudar a forma com que ela vai ser feita. Vai mudar, não, vai só dar uma pequena avançada no sistema que já existe. Vai ser praticamente a mesma declaração pré-preenchida, que hoje a estimativa da Receita Federal é que 60% das declarações sejam feitas através da pré-preenchida. Então, o que o ministro está propondo é que o sistema fique ainda mais tecnológico, mais avançado, com maior cruzamento de dados, e que esse contribuinte, ele confirme que essas informações estão corretas. Então, a responsabilidade continua nas costas do contribuinte, de que aquelas informações foram entregues corretamente, e ainda por cima com maior dados cruzados, mais informações cruzadas de todos os sistemas de banco, de plano de saúde, de pagamento, das empresas, das declarações contábeis. Então, tudo isso vai estar cada vez mais forte dentro do sistema da Receita Federal, o cruzamento de dados, tanto de recebimentos como de pagamentos, mas a declaração não vai acabar, pessoal, vai continuar, só o que vai mudar, como eu falei, é a forma como esse contribuinte lida com a declaração. Você sabe, Maíra, que estava pensando, né, quando eu vi essa matéria, que com a tecnologia, a gente viu nos últimos anos a Receita fechou muito o cerco ali. Práticas do passado, quem continua a fazer corre um risco muito grande, tipo atestado de médico, enfim, só para bater, tipo não declarar aluguel que recebe, tipo, enfim, coisas que eram comuns no passado. Quem estiver fazendo isso hoje está correndo aí um sério risco. E eu fiquei pensando que com a inteligência, o avanço da inteligência artificial, na verdade, como você falou, né? Cada vez mais vai ser você e o algoritmo. A figura até do auditor fiscal, ele desaparece, ele sai. Na verdade, é você e o algoritmo que vai pesquisando tudo que você gasta, o que você tem e tal, e já joga ali. Então, tem que ficar muito atento, principalmente para não esconder nada da Receita. Porque o grande problema com a Receita é quando você esconde dela, né? Você tenta esconder alguma coisa dela, né? Isso. O que acontece, gente, para ficar muito simples de entender, a Receita Federal, ela tinha o mesmo sistema de cruzamento de dados até o ano passado, era o mesmo sistema há mais de 20, quase 30 anos. Então, imagina como era um sistema arcaico. Então, eles começaram a trabalhar na reformulação desse sistema. Aí, só para vocês terem uma ideia de como isso já mudou completamente o cenário do contribuinte. As declarações contábeis, uma pendência contábil de uma empresa, de uma ausência de uma declaração, ou uma multa, ou uma infração fiscal, demorava aí coisa de 3, 4, até 5 anos para a empresa ser notificada, começou a vir de um mês para o outro. Então, esse sistema, ele já existe, já é uma realidade, tanto que a gente já tem a declaração pré-preenchida.
E o que está acontecendo é que eles querem melhorar esse sistema cada vez mais. E o que acontece? A responsabilidade fica cada vez maior nas costas do contribuinte, porque a partir do momento que ele valida aquela informação, é ele com o sistema falando que aquilo ali está certo. Então, ele não pode mentir, ocultar nem recebimentos, nem pagamentos. Essa questão do aluguel, que era uma prática comum, né, um acordo de cavalheiros, eu não declaro que te paguei, você não declara que me pagou, que eu recebi, e hoje não tem mais como, pelo próprio endereço que a pessoa entrega a declaração dela. Se a pessoa entrega a declaração que ela mora naquele endereço, mas a propriedade desse imóvel é de outra pessoa, a Receita já sabe que aquilo ali é uma locação. Então, já dedurou para o sistema que tem alguma coisa errada ali, o contribuinte já vai ser notificado. Então, ocultar informações, que era uma prática normal, né, corriqueira, não vai mais acontecer. Pessoal, tem que tomar muito cuidado. E esse ano, nessa declaração, a gente já vai ver isso na prática, principalmente essa questão do aluguel, porque já foi modificado no ano passado a lei, os contratos já tiveram prazo para serem alterados, tem que declarar tanto quem pagou quanto quem recebeu. Então, a gente já vai ver essa mudança agora, e daqui para frente, então, cada vez mais as informações estarão cruzadas, não tem como ocultar, não tem como omitir, porque esse contribuinte vai ser notificado, se não corrigir essa declaração, vai ser multado, vai cair na malha. Então, está ficando cada vez mais cruzado, o cerco está fechando cada vez mais. Então, por isso que fica também tão necessária cada vez mais o planejamento fiscal, não só mais das pessoas jurídicas, mas também da pessoa física, para que ela pague os impostos, mas pague de forma correta e que ela consiga receber os benefícios fiscais que a gente consegue tendo um planejamento fiscal mesmo para a pessoa física, não só para a jurídica. Aí vem tudo que a gente vem conversando desde o começo aqui, planejamento fiscal para o contribuinte, não só para a pessoa jurídica, ele vem se tornando cada vez mais essencial, mais necessário, e não tem mais como fugir dele. Então, aí hoje nós temos holdings, nós temos diversos mecanismos que a gente consegue melhorar a carga tributária desse contribuinte. Então, o planejamento fiscal, ele não vem sendo mais só essencial, ele é hoje extremamente necessário, não só para as pessoas jurídicas, mas também para a pessoa física. Eu costumo dizer, não esconda nada da receita, né? Quer dizer, se você não vai pagar, você pega, você planeja, parcela, dá teu jeito para fazer esse pagamento. Mas não esconda. Mãe, não dá para esconder de mãe, mãe descobre, né? Porque hoje em dia, primeiro porque é crime, né? Você esconder, você não poder pagar não é crime. Você vai lá, financia e tal, mas esconder é crime. E agora está cada vez mais difícil. Quer dizer, esse ano, pelo que você falou, essa prática do aluguel que já vinha sendo combatida, agora está inviável. E até viagem para o exterior a Receita pega, né? A Receita sabe tudo que você está fazendo, né? Tudo. Não só o não poder pagar, parcelar, a gente tem diversos tipos de parcelamentos, tem benefícios fiscais nos parcelamentos, dentro da procuradoria, sempre tem épocas de desconto, de redução de juros, de multas, mas também o planejamento tributário, ele faz com que esse contribuinte pague os impostos dele, mas pague de forma correta. Então, por isso que é tão necessário hoje o planejamento tributário, o planejamento fiscal do contribuinte, para que ele pague sim, mas pague de forma justa e correta, para que ele também obtenha os proventos a que ele tem direito, por exemplo, de uma alocação de um imóvel, de um investimento que ele faz. Então, por isso hoje, já que eu falo que já não é mais necessidade, é obrigatoriedade, não só termos planejamento fiscal para CNPJs, mas também para CPFs. Muito obrigada por essa conversa. O recado está dado, né? Fique esperto, porque se mentir para a Receita, você vai ter problemas. A Receita
agora tem uma inteligência artificial trabalhando ali 24 horas por dia, né? O leão vai te pegar, não tem mais para onde fugir. Muito obrigada, viu, por essa conversa. Dina, eu que agradeço.